A religião é um lobo em pele de ovelha. Ela é o mal disfarçado de bem. A religião faz com que as pessoas vejam o mal no bem e o bem no mal. Ela distorce a moralidade humana e faz com que as pessoas aceitem o maior mal possível como se fosse o maior bem possível. Acho que a única coisa que faz do Hitler pior do que o Deus da Bíblia é o fato de que Hitler de fato existiu, enquanto que Jeová, esse deusinho macabro da Bíblia, apenas existiu na mente das pessoas que o inventaram e também na mente das pessoas que ainda acreditam nele. Quando nós tiramos as histórias das religiões do contexto delas, as pessoas acabam vendo essas histórias como elas realmente são. Mas o que é o maior mal possível? Nesse universo, o que poderia ser pior do que bilhões de pessoas sendo torturadas eternamente? Tem algo pior que isso? Bem, eu particularmente não consigo pensar em nada, mas eu não quero usar um argumento da ignorância aqui. Se tem algo pior que isso, por favor, me diga. Mas vamos se basear nisso como a pior das hipóteses, a pior coisa que pode acontecer no universo. Bilhões de pessoas sendo torturadas conscientemente por toda a eternidade. E essa é uma das histórias favoritas dos cristãos e dos muçulmanos, não é mesmo? Agora, pega essa história e tira ela do contexto religioso. Tira ela da Bíblia, tira ela do cristianismo e põe num contexto diferente, num contexto social, histórico. Aí sim as pessoas passam a ver isso como o mal que ele realmente é. Porque aí não tem mais a religião para distorcer a moralidade humana, para inverter os valores e fazer com que as pessoas vejam o mal como se fosse um bem, ou como se fosse algo aceitável. Se eu digo, por exemplo, que na década de 1940 havia um homem muito mau e que ele construiu esses lugares horríveis chamados de campos de concentração, onde milhões de judeus foram aprisionados simplesmente porque eles eram judeus. Esse foi o crime deles. Eles foram torturados aos milhões por alguns anos. Os cristãos, na hora, qualquer pessoa, qualquer ser humano decente diria que isso é um absurdo. Esse cara é um ditador sanguinário. Essas pessoas jamais mereceriam o que elas sofreram. Agora, pega essa história e põe ela num contexto religioso. Então, existe um ditador celestial que construiu esse lugar horrível chamado inferno. Ele também criou as regras através das quais as pessoas são julgadas e vão para esse lugar. E os judeus, pelo fato de que eles não aceitaram Cristo, eles vão para o inferno aos milhões. E lá eles vão ficar, não alguns anos, como na Alemanha nazista, eles vão ficar lá por toda a eternidade. E os cristãos diriam, bem, Deus sabe o que faz. Do mesmo jeito que lá em 1942, um soldado nazista conversando com outro diria, você sabe que os judeus estão sendo torturados aos milhões? E o outro diria, bem, Hitler sabe o que faz, quem somos nós para questionar o grande ditador? Seja feita a vontade de Hitler. E os cristãos é mais ou menos a mesma coisa. Eles achariam até ofensivo eu comparar o ditador celestial, que é o Deus da Bíblia, com um ditador que nem o Hitler. Acho que a única coisa que faz do Hitler pior do que o Deus da Bíblia é o fato de que Hitler de fato existiu, enquanto que Jeová, esse deusinho macabro da Bíblia, apenas existiu na mente das pessoas que o inventaram e também na mente das pessoas que ainda acreditam nele. Mas para aqueles que acreditam que o cristianismo é de fato verdadeiro, que o inferno é um lugar real, que ele realmente existe e que isso para você é tão verdadeiro quanto o fato de que o Holocausto ocorreu, pensa nisso. Nesse exato momento, todos os judeus que já existiram e que vão existir, incluindo aqueles que morreram no Holocausto, estão todos agora sendo torturados num lago de fogo e lá eles vão continuar eternamente. E você tá aí de boa. Então, fumar um cigarro aqui, tomar uma cerveja, assistir meu futebol, e daí? Do mesmo jeito, lá em Auschwitz, tá lá os nazistas, os judeus estão morrendo aos milhões. Who cares? Vamos tomar uma cerveja aqui, fumar um cigarro, e daí? É a mesma coisa. Enfim, pega outra história, por exemplo. Vamos supor que numa tribo aborígene lá da Austrália, ou aqui da Austrália, um pai foi pego prestes a enfiar uma faca no coração do filho e prestes a atacar fogo no corpo do filho como um sacrifício pro grande Deus do deserto. O que vocês diriam? Esse cara é um psicopata. Mas quando isso está na Bíblia, é algo bonito, maravilhoso. Ou então, outra história. Vamos supor que há muito tempo atrás, num reino distante, havia um imperador muito poderoso e muito bondoso, cheio de amor no coração. Ele tinha 2 filhos pequenos, filhos inocentes. E nesse castelo havia um jardim muito bonito. E o pai deixou as crianças brincar no jardim e disse, podem fazer o que vocês quiserem, mas não comerás do fruto daquela árvore. Porque quando vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão ser tão espertos quanto o papai. E qual filho que não quer ser esperto que nem o papai? Mas enfim, antes disso, esse pai também tinha outro filho bastardo lá,
um filho que acabou se rebelando contra ele. E o imperador, como ele não quer competição, ele pegou esse filho e jogou ele num presídio de segurança máxima, muito distante, né, para ele ficar lá nesse presídio que também tinha uma câmera de tortura cheia de fogo e tal. Só que um dia esse filho mais velho escapou do presídio, invadiu o castelo e foi lá conversar com as crianças. Ele era um cara muito inteligente, muito artimanho, e convenceu as crianças inocentes a comerem daquele fruto que o pai havia proibido. Só. E aí, quando o imperador descobre isso, o que ele faria? Já que ele é um homem justo, bondoso, ele provavelmente aumentaria a segurança do castelo para que ninguém mais invadisse e ameaçasse a segurança dos filhos dele. Ou será que ele instruiria os filhos pequenos dele com um conhecimento maior para que eles pudessem se defender? Não, ele não faria uma coisa dessa, para quê? Afinal, ele é justo e bondoso. Ele fez o que realmente deveria ser feito, puniu as crianças e condenou as crianças a ir morar nesse presídio junto com esse ladrão. E aí ele acaba condenando não só as crianças da época, mas todas as gerações, os netos, os tataranetos dele, enfim. Ele já condena as pessoas faz com que todas as gerações futuras já nasçam merecendo passar o resto da vida, a prisão perpétua, lá no presídio junto com o bandido. Né? Que lei maravilhosa. Até que um dia, né, depois de tanto sofrimento, ele vê que o povo está lá sofrendo, já tem milhares de pessoas, né, muitos anos depois tem milhares de pessoas nesse reino, ele vê, bem, eu sou um homem muito bondoso, eu sou justo, a minha inteligência, a minha bondade é infinita, então eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com o sofrimento desse povo. Afinal, olha aí, eles tratam as mulheres que nem propriedade, que nem gado. Escravidão é tão comum, eles estão escravizando uns aos outros. Eu vou ter que mandar os 10 mandamentos para livrar esse povo da ignorância e do sofrimento. E como eu sou um imperador muito inteligente, qual vai ser o primeiro mandamento? Algo do tipo, não possuirás outro ser humano como escravo? Ou tratarás a mulher com igualdade? Não, acho que isso não. Pensei num mandamento melhor. Não falarás o meu nome em vão, e não possuirás nenhum outro imperador a não ser a mim, e também vocês jamais deverão construir estátuas. Tipo assim, possuir escravos, não tem problema. Tratar as mulheres que nem propriedades, as mulheres são apenas 50% da população humana, por que elas merecem atenção especial? Mas falar o meu nome em vão? Não, isso não. E no meio desses mandamentos, claro que tem o óbvio, e o mandamento que com certeza é bom, não matarás. O que não funcionou muito bem. Mas enfim, até que as pessoas continuam, né, matando umas às outras, escravizando umas às outras, e há muito sofrimento. E muito tempo depois, o imperador, né, na sua bondade e amor infinito, ele resolve que ele deve intervir mais uma vez. E dessa vez ele tem a solução perfeita, a solução final para os problemas da humanidade. O que ele vai fazer? Um sacrifício humano. Enfim, eu acho que já deu para ver que quando essa história é tirada do contexto religioso, as pessoas veem que isso não faz sentido. Os cristãos devem estar assistindo esse vídeo pensando, mas que história ridícula. E de fato, esse que é a moral da história. A história é ridícula. Não só ridícula, mas também imoral. Não faz sentido nenhum. Então, por enquanto é isso. Eu gostaria de falar mais, só que tá escurecendo e tá frio. Então até a próxima.